Bom, Kingdom é uma série coreana, sul-coreana, de terror e suspense. O tema principal, que é com zumbis, de 6 episódios, como eu já falei, aproximadamente 50 minutos. E ela se passa, já começa interessante que ela se passa na Coreia Imperial, uma Coreia ah, quase que feudal, eu diria assim. Tem muita gente, eu vi em alguns canais e alguns outros programas e li alguma coisa, e o pessoal muito falando sobre Game of Thrones, que tenha uma ligação, não uma ligação, mas comparo por ela também ter um lance de brigas de família, de tomada de poder, traição familiar. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, porque já que isso era um tema recorrente nessa época de impérios, famílias, e não nessa época, até hoje, principalmente, talvez até em ditaduras. Isso já vem desde o Império Romano, que era pai tentando matar filho, parentes, visando o poder, tentando passar o poder para um filho, e tem aquela coisa, o filho mais novo tomar o trono. Então isso na verdade não tem nada a ver com Games of Thrones, que eu vi em alguns comentários em outros canais. Simplesmente era um fato que ocorria bastante essas épocas imperiais, faz parte da história, isso era quase que corriqueiro, ter essas tramas familiares. E isso acontece em Kingdom. A história basicamente é que o rei fica doente, o imperador fica doente, e um filho dele, herdeiro, tenta, não sabe, eles isolam o rei, o imperador, e o filho desconfia disso. O filho diz que o rei está doente, o imperador está doente, e por causa disso ele não pode ter contato com outras pessoas. Ele não aparece para ninguém, e impede até mesmo o filho dele, herdeiro, ter contato com o imperador, com o rei, por causa dessa doença. E o filho tenta descobrir o que aconteceu realmente com o rei, com o imperador, com o rei. Eu fico falando rei, imperador, com o rei. E ele acaba descobrindo qual é o fato, o que o rei tem, só, qual a doença do rei, o que aconteceu com o rei. E aí já é uma coisa bem interessante e assustadora, digamos assim. Mas eu não vou contar para não dar spoiler, então assiste a série que tu vai ver, mas é algo interessante. E através disso há toda uma artimanha para a filha do, para a rainha, para a mulher do rei, está grávida. O príncipe herdeiro tenta ter contato com o pai dele para saber o que está acontecendo, tudo isso. E nos bastidores do império, do reino, há uma trama familiar para que a esposa, para a rainha, que é uma mulher jovem, bem mais jovem que o imperador, que o rei tem um filho herdeiro, um filho homem. E eles tentam tirar, uma jogada política, tirar o filho dele do caminho, o filho mais velho. Com isso tudo, o príncipe herdeiro acaba sendo perseguido pelo pai da rainha, porque eles querem tirar ele como herdeiro, para tomar o posto de rei. E ele consegue convencer o que acaba sendo o fiel escudeiro, sempre tem o fiel escudeiro nessas histórias, a, a fugir e a tentar descobrir isso tudo e a tomar o posto dele, o cargo de direito dele, de filho herdeiro do império. E esse fiel escudeiro é um personagem bem interessante, algumas pitadas ele é um pouco engraçado, assim, apesar dele ter uma habilidade de luta também. E o filho herdeiro também tem luta. Isso tudo se é ambientado na Coreia e tem um fundo social, político ali, que é que o império, aquela velha história, o império, imperadores, reis, o alto escalão, tudo vivendo num paraíso com todas as mordomias, enquanto a Coreia está completamente, a população da Coreia, o povo, está numa penúria total, gigantesca, fome e praticamente deixada de lado.
passando muito trabalho, e o imperador, o filho do imperador, até então não sabia disso, ou não tinha noção, não via isso. Como ele está fugindo e acaba andando no meio das cidades, ele acaba percebendo, tendo contato com isso tudo, enquanto o seu povo era maltratado, mal cuidado, mal governado pelo rei, pelo império. E ele acaba tentando, uma das coisas, ele tenta, se ele tomar o império, se ele acabar conseguindo o posto dele, ele acaba sendo, ele tende a ajudar o povo, ele é um cara que se sensibiliza com isso tudo. Mas aí é que sai a grande questão da história. O imperador, o imperador acabou sendo vitimado de uma epidemia que está se alastrando pelo povoado, pelas cidades, que até então eles não sabiam o que era realmente, que é uma epidemia zumbi, que eles acabam ficando doentes e se transformando em zumbi. Aí tem alguns detalhes que mudam, que eu gostei bastante. A fotografia é muito boa, o clima que eles conseguem dar, iluminação, meio escuro, penumbra, assim. O diretor conseguiu dar um clima bem interessante na ambientação. A ambientação de época também é muito bem feita, muito bem produzida. E esses zumbis têm alguns detalhes que diferenciam de outros. Meu ponto de vista, por exemplo, dos zumbis mais conhecidos de séries, que é The Walking Dead, não parece aqueles zumbis quase que de plásticos, que não tem, eu ia falar não tem vida, seria um zumbi não tem vida, seria meio óbvio até, mas esses zumbis, os zumbis de King parecem muito mais reais, porque eles parecem mortos realmente, não são feitos computadores, através de computadores, então é usada maquiagem mesmo, mas não é uma maquiagem, porque eles dão a impressão de como seria um morto assim. Eu nem sei se a intenção realmente foi isso, porque eles são meio inchados, assim, meio quando o corpo está quase em estado de putrefação, mas a inchar, aquela coloração escura, uma quase não tem aquele exagero de tipo de The Walking Dead, os pedaços completamente caindo, arrancando. Parece realmente um morto que voltou à vida, sabe? Eles são meio ah, inchados, parece realmente um morto que voltou à vida. E um dos detalhes desses zumbis é que eles são extremamente rápidos, ágeis. Então não é aquela história dos zumbis de The Walking Dead ou outros zumbis se arrastando, coisa e tal. Eu até poderia fazer figuração de The Walking Dead. São zumbis extremamente rápidos e isso tudo te dá uma apreensão maior ainda em cenas de luta, em cenas que eles estão fugindo dos zumbis, porque são zumbis rápidos, eles têm agilidades. E aí tem outro detalhe que talvez seja uma grande diferencial dos outros zumbis. Eu não sei se eu vou falar, é um spoiler. Se tu quer continuar assistindo, assista, senão tu pula essa parte. Mas esses zumbis, à noite, eles surgem só à noite, como vampiros quase. Durante o sol do dia faz mal para eles, então eles dormem durante o dia, eles se refugiam da luz e vão para tipo, os porões, assim. Então, é onde alivia essa tensão toda da noite, de fugindo dos zumbis e perseguindo e matando. Então, durante o dia, quando o sol surge assim, dá aquele alívio, porque eles podem dar respirada e muitas vezes se safarem de uma perseguição ou coisa e tal, ou no meio de uma batalha, ou planejar alguma coisa, porque quando começa a amanhecer o dia. Então isso eu também acho que é um diferencial, acho que ninguém fez isso ainda, que acaba se tornando interessante. Então Kingdom é uma série bem interessante, uma grata surpresa, eu gostei bastante. Tô super afim de ver a segunda temporada, tô louco que saia, que eles já estão produzindo. Infelizmente é só 6 episódios, terminou, então tu pode maratonar ela numa sexta-feira, num sábado, terminou e com aquela sensação de quero mais,
porque ela é uma série muito rápida, apesar de 50 minutos, assim. Mas terá a segunda temporada. Então fica essa dica de série aí, Kingdom, uma série coreana, sul-coreana, sobre zumbis da Coreia Imperial, sobre do tempo da Coreia Imperial, fotografia bonita, muita ação, agilidade, eles conseguem te criar um clima de suspense, algumas cenas assim, tu quase não consegue respirar. Tem momentos engraçados também. É uma produção que realmente me surpreendeu, não deixou a desejar, foi uma grata surpresa. Quem não assistiu, então assista aí, que vale a pena. E aproveita e dá um like aí se tu chegou até o final do vídeo, se não chegou, se gostou do vídeo. Deixa teu comentário se tu assistiu, tu gostou, não gostou, ou se quiser sugerir alguma outra série. É legal receber os comentários de vocês aí, sempre que eu posso eu respondo, quando alguém deixa um comentário. E deixa teu like aí, que isso é importante pro canal, parece que não, mas é bem importante. Likezinho. E se inscreve no canal, vai ser legal a gente navegar junto, aparece mais vezes aí no Old Pirata, vamos navegar nesse velho navio pirata. Falou, era isso, até mais.